Existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas a resposta para ela pode transformar completamente a maneira como você vive, trabalha e se relaciona com as pessoas. Por que alguns indivíduos entram em uma sala e, quando começam a falar, todos prestam atenção? Enquanto outros falam durante minutos, explicam, argumentam, insistem, e, ainda assim, parecem invisíveis. A maioria acredita que a resposta está na eloquência. Outros imaginam que seja o tom de voz, a aparência ou o conhecimento acumulado ao longo da vida. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. O impacto das suas palavras nunca começa na sua boca. Ele começa dentro da sua mente. Antes que qualquer frase seja pronunciada, existe uma intenção. Existe uma emoção. Existe uma verdade, ou uma mentira que contamos para nós mesmos. E é justamente isso que as pessoas percebem. Talvez não conscientemente. Talvez elas jamais consigam explicar o motivo. Mas sentem. O ser humano possui uma capacidade extraordinária de perceber coerência. Antes mesmo de analisar um discurso, nosso cérebro interpreta pequenos sinais invisíveis. A maneira como alguém respira, o ritmo das pausas, o olhar, a postura, a tranquilidade ou a ansiedade presente em cada palavra. É como se existisse uma linguagem silenciosa acontecendo antes da linguagem verbal. E quase sempre essa linguagem diz muito mais do que qualquer frase. É por isso que existem pessoas capazes de emocionar uma multidão usando palavras simples, enquanto outras, mesmo utilizando discursos sofisticados, não conseguem tocar o coração de ninguém. A diferença nunca esteve no vocabulário. Sempre esteve na verdade. Os filósofos estoicos compreendiam isso há quase 2000 anos. Eles ensinavam que uma vida desorganizada produz uma comunicação desorganizada. Uma mente agitada gera palavras agitadas. Um coração tomado pelo medo inevitavelmente transmite insegurança, mesmo quando tenta parecer forte. Nenhuma técnica consegue esconder por muito tempo aquilo que realmente somos. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Passamos anos tentando melhorar nossa comunicação estudando métodos, técnicas de persuasão, linguagem corporal e estratégias para convencer pessoas. Tudo isso pode ajudar, mas existe um fundamento que vem antes de qualquer técnica: a integridade. Quando aquilo que você pensa, sente e fala caminham na mesma direção, acontece algo extraordinário. As palavras deixam de ser apenas sons. Elas passam a carregar presença. É exatamente essa presença que faz algumas conversas permanecerem vivas dentro da nossa memória durante anos. Pense por um instante em alguém que marcou profundamente a sua vida. Talvez um professor, talvez um amigo, talvez um familiar. Agora tente lembrar exatamente quais frases essa pessoa disse. É provável que você não consiga, mas certamente consegue lembrar da sensação que ficou. Isso acontece porque as pessoas esquecem palavras, mas nunca esquecem como se sentiram ao seu lado. Essa talvez seja a maior lição sobre comunicação que alguém pode aprender. Você não transforma vidas tentando impressionar. Transforma vidas fazendo o outro sentir que foi compreendido. Infelizmente, o mundo moderno nos ensinou exatamente o contrário. Aprendemos que precisamos responder rápido. Precisamos vencer discussões. Precisamos provar que estamos certos. Precisamos ter opinião sobre tudo. E, sem perceber, começamos a falar cada vez mais, enquanto ouvimos cada vez menos. O silêncio passou a ser confundido com fraqueza. Mas para os estoicos, o silêncio sempre foi uma demonstração de força. Quem domina o silêncio domina a si mesmo. Porque permanecer calado quando o ego quer reagir exige muito mais coragem do que levantar a voz. Existe uma enorme diferença entre responder por impulso e responder por escolha. A primeira nasce da emoção. A segunda nasce da consciência. E toda comunicação poderosa nasce exatamente nesse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a sabedoria. Marco Aurélio dizia que ninguém é perturbado pelos acontecimentos em si, mas pela maneira como escolhe interpretá-los. O mesmo vale para nossas conversas. Não é o que o outro diz que determina a qualidade da comunicação. É a maneira como escolhemos responder. Imagine quantos conflitos poderiam ser evitados se, antes de responder uma crítica, fizéssemos apenas uma pausa.
Uma única respiração consciente. Alguns segundos de silêncio. Esse pequeno intervalo muda completamente o funcionamento do cérebro. Ele interrompe o impulso automático e devolve para nós aquilo que nenhuma emoção consegue oferecer: liberdade de escolha. E liberdade é exatamente o que diferencia uma reação de uma resposta. As pessoas verdadeiramente influentes não vivem reagindo. Elas escolhem. Escolhem as palavras. Escolhem o momento. Escolhem o tom. Escolhem até mesmo quando permanecer em silêncio. Porque compreenderam algo que poucos entendem. Nem toda verdade precisa ser dita imediatamente. Existe um tempo certo para cada conversa. Os antigos gregos chamavam esse momento de kairos. O instante perfeito. A oportunidade exata. Uma mesma frase pode transformar alguém hoje e destruir essa mesma pessoa amanhã. Não porque a frase mudou, mas porque o momento mudou. A inteligência não consiste apenas em saber o que dizer. Consiste em perceber quando dizer. E isso exige presença. Exige atenção. Exige humildade para observar antes de agir. Talvez seja exatamente por isso que tantas conversas fracassam. Entramos nelas preocupados em convencer, enquanto deveríamos estar preocupados em compreender. Poucas perguntas possuem tanto poder quanto estas 3 palavras: me ajude a entender. Elas não significam concordância, significam respeito. E quando alguém se sente respeitado, naturalmente baixa suas defesas. A partir desse momento, o diálogo deixa de ser uma disputa e passa a ser uma construção. É assim que relacionamentos são fortalecidos. É assim que líderes conquistam confiança. É assim que pais educam filhos. É assim que amizades sobrevivem ao tempo. Nenhuma conexão verdadeira nasce da necessidade de vencer. Ela nasce da disposição de ouvir. Existe ainda outro aspecto que quase nunca recebe atenção. Toda palavra que você pronuncia também está moldando você. Cada conversa fortalece um hábito. Quem vive reclamando fortalece o hábito da reclamação. Quem vive criticando fortalece o hábito da crítica. Quem vive falando com serenidade fortalece a própria serenidade. A comunicação nunca transforma apenas quem escuta. Ela transforma, primeiro, quem fala. Por isso, antes de perguntar como convencer mais pessoas, talvez exista uma pergunta muito mais importante. Quem você está se tornando através das palavras que escolhe todos os dias? Suas conversas aproximam ou afastam? Geram paz ou ansiedade? Inspiram confiança ou despertam medo? Essas respostas revelam muito mais sobre sua vida do que qualquer currículo. No final das contas, comunicar bem nunca foi sobre dominar técnicas extraordinárias. Sempre foi sobre desenvolver um caráter extraordinário. Porque quando existe clareza interior, as palavras encontram naturalmente o caminho. Quando existe honestidade, não é preciso criar personagens. Quando existe humildade, não há necessidade de provar superioridade. Quando existe propósito, cada frase encontra seu lugar. O mundo já está cheio de pessoas tentando parecer inteligentes. O que ele realmente precisa são pessoas dispostas a serem verdadeiras. Porque a verdade possui um peso que nenhuma estratégia consegue imitar. E talvez seja exatamente isso que transforma uma conversa comum em um momento inesquecível. No fim, sua voz nunca será lembrada apenas pelo som que produz. Ela será lembrada pela paz que transmite, pela coragem que desperta e pela esperança que planta em quem teve a oportunidade de ouvi-la. A palavra mais poderosa não é a mais bonita. Não é a mais sofisticada. Não é a mais longa. É aquela que nasce de uma consciência íntegra, atravessa o silêncio com serenidade e encontra o coração de quem estava precisando exatamente daquela verdade. É essa palavra que permanece quando todas as outras já foram esquecidas.